Então, obrigado, gente. Agora a gente continua agora gravando, tá? A aula, segunda aula de Mecânica Geral 2. Tá? Então, os conteúdos que a gente vai ver hoje é movimento curvilíneo, posição, velocidade e aceleração, coordenadas cilíndricas, esféricas e normal tangencial, derivadas de funções vetoriais e também movimento relativo em um sistema em translação, tá? Como atividade, né, para casa e relacionada à aula de hoje, eu proponho o 11.139, 11.144, 155 e 100, 166, 11.5, 11.19, 28, 49, 97, 108, 117 e 130. São todos os exercícios do Beer, né, o livro que a gente está seguindo aqui, tá bom? Então, vocês façam aí como uma tarefa, né? Tarefa do curso. Bom, agora vamos, dando continuidade, vamos falar sobre o que seria uma derivada de uma função vetorial, tá? Então, um vetor qualquer, um vetor P, né, em grandeza vetorial, que aqui eu posso, ele se assemelha a um vetor posição, tá? E esse vetor P, ele é função de um escalar U, tá? Então, P é função de U, escalar, tá? E um incremento de U, ou seja, num momento em que o argumento da função é U mais delta U, ou seja, U variou, né, de delta U, eu vou ter agora um novo vetor, P de U mais delta U. Então, o vetor P variou, né, em uma determinada quantidade delta P, ok? Então, eu posso dizer, portanto, que a derivada de P com relação a U é igual o limite, né, de delta U tendendo a zero, ou seja, esse incremento aqui se torna cada vez mais próximo de zero, né? E esse vetor aqui vai se tornando cada vez mais próximo de PU. Só que usando o conceito de limite, né? Eu vou conseguir chegar tão mais perto quanto eu queira, entretanto, ainda não vai ser o próprio vetor PU. Eu vou usar aqui o limite, né? Então, a gente está dentro de um contínuo, eu posso fazer esse cara se tornar cada vez menor e menor e menor, mas convergindo para zero, entenderam? Então, no limite, isso aqui vai ser uma derivada, né? O que a gente conhece como derivada, tá? Só que o ΔP, por definição, ele é a variação desse vetor, né? Menos esse. Né? Já que esse, ó, pela soma vetorial, esse vetor aqui é igual a esse mais esse. Portanto, ΔP é igual a esse menos esse. Tá? E aí, gente, eu tenho a derivada de P com relação a U. Tá? Então, as propriedades que a gente pode utilizar é a derivada da soma de dois vetores, né? Então, se P e Q dependem de U, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, isso já deve ser de conhecimento de vocês. Ok? Produto de um vetor por um escalar, né? Então, eu posso derivar o escalar, a função f, né? Eu vou poder derivar ela com relação a u, né? Se ela for função de u, se não, ela que vai dar igual a zero, né? Então, fica zero vezes p. Mas se f depender de u, eu vou ter derivada. Vezes p mais a função f vezes a derivada de p com relação a u. Então, isso aqui é a regra do produto, né, de dois termos, né, sendo que um dos termos é uma função escalar ou um escalar, e p é um vetor, certo?
Então, considere, por exemplo, que P é uma vetor posição em que U é um argumento. U pode ser o tempo, tá certo? A gente poderia falar de tempo ou mesmo de um escalar qualquer. Temperatura, enfim, um escalar. A derivada de P com relação a U é tangente à trajetória descrita pela ponta do vetor. Então, digamos que o vetor é tridimensional e com a variação de U, ele descreve, a ponta do vetor descreve uma trajetória, tá? Uma trajetória qualquer, né? Então, nós podemos dizer que a derivada de P com relação ao argumento, ele vai ser tangente, né, a essa trajetória da ponta do vetor U. Tá? Além disso, eu posso também aplicar aqui a regra do produto para um produto escalar e para um produto vetorial, sendo que a ordem dos fatores influencia no produto vetorial. Né? Então, eu vou poder, se eu tiver Q vetorial derivada de P com relação a DU, é diferente, né, do que a derivada vezes, né, produto vetorial vezes Q. Certo? Então, a rigor, se eu fizer uma operação de produto vetorial mudando a ordem dos termos, né, isso não vai ser igual com P vetorial U, a derivada de P com relação a P vetorial Q, derivada com relação a U, é diferente da derivada de Q vetorial P. Apesar de serem os mesmos vetores, mas porque eu mudei a ordem, eu vou ter derivada diferente. Aqui já não tem esse problema, se trata de um produto escalar, entendeu? Então, eu posso mudar a ordem desses termos e, assim, ainda assim, vou ter a mesma resposta, o mesmo resultado. Tá? Bom, o primeiro conjunto de componentes que nós estudamos, você já deve ter estudado, são as componentes retangulares de velocidade e de aceleração. Tá? Então, para descrever a posição de um ponto P, eu utilizo, por exemplo, o vetor R. Né? O vetor R me dá a posição do ponto P. E esse vetor pode ser escrito com algumas componentes, né? Eu tenho uma componente do vetor, que nada mais é do que a projeção do vetor ao longo de um eixo coordenado, né? E para descrever essa parcela do vetor R, eu uso o unitário I. Né? Então, eu vou ter x vezes I, né? Então, um escalar vezes I, que é a base aqui do eixo X, é um vetor unitário que descreve o eixo X. O Y é YJ. E por fim, o Z, ZK. Então, se eu somar esses vetores nas direções coordenadas, eu vou ter o vetor R. Tá? Deixa dessa forma aqui. Isso usando coordenadas retangulares. Se esse sistema de coordenadas for fixo, né, no espaço, se ele não muda de orientação, ou se ele não está acelerado, ele é inerte, né, ele não tem essas variações que eu acabo de mencionar, a derivada de R vai ser igual à derivada das componentes, tá? Dos escalares que estão aqui dentro de cada uma das componentes, x, y e z. Então, por isso que aqui aparece dx dt, dy dt e dz dt. X ponto, y ponto, z ponto. Né?
Então, são as variações de x, y e z. Ok? Eu posso derivar mais uma vez e chegaria na aceleração. Agora, repare que eu só consigo fazer isso porque esse sistema aqui, ele é estacionário. Esse sistema de referência não muda com o tempo. Caso ele estivesse mudando com o tempo, por exemplo, a orientação desse sistema estivesse mudando, eu teria que também levar em consideração a mudança dos unitários de JK. E me daria um trabalhinho um pouquinho maior, né, com relação a essa mudança de orientação. De novo, eu tenho aqui a aceleração, ó, tá certo? Então, x 2 pontos, y 2 pontos, z 2 pontos. Então, tem essas componentes. Um detalhe importante que eu não mencionei é que, como R é um vetor posição, o vetor V, que é a derivada de R, ele é tangente à trajetória, certo? Tangente a essa trajetória aqui. Uma curva tridimensional, certo? Para uma curva em duas dimensões também isso é verdade, certo? A velocidade vai ser tangente à velocidade, a trajetória, perdão. A velocidade é tangente à trajetória. Essa curva em preto aqui. Essa mesma informação eu não vou poder afirmar, não vou poder dizer com relação à aceleração. A aceleração não é tangente à trajetória. Ela tem uma direção própria, certo? Contudo, se eu traçasse uma, uma figura com o vetor V, né? Traçasse com o vetor V, e se eu, por exemplo, pegasse a origem do vetor V, fizesse a translação e colocasse ele na origem, e fizesse o vetor V variar, porque para cada ponto ao longo da trajetória, o vetor V modifica, né? Então, eu vou ter aqui um vetor que vai estar em movimentação, mudando sua orientação e mudando também sua intensidade, ok? Então, nesse caso, a aceleração A vai ser tangente à trajetória da ponta do vetor velocidade, certo? Não o vetor posição. Aí veja que ele não é tangente à curva, né, a aceleração. Mas eu conseguiria fazer uma figura semelhante à anterior, entretanto, eu utilizaria, em vez do vetor R, eu usaria o vetor V. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo tranquilo? Vocês precisam de mais alguma coisa? Bom, então eu posso aqui fazer um caso particular em que eu tenho, com coordenadas retangulares, eu tenho um lançamento oblíquo, tá? Em que eu vou ter a aceleração na direção x, né, a aceleração nessa direção aqui, horizontal, é igual a zero, a aceleração na direção y é menos g, e a aceleração ao longo de z é igual a zero. Por quê? Porque ele ocorre no plano, tá? O problema vai ocorrer nesse plano aqui que eu estou analisando. Digamos que as condições iniciais são as seguintes, ó. Eu estou dizendo que a posição, né, é igual a zero, e a velocidade na direção z é igual a zero.
E eu tenho aqui, ó, uma velocidade inicial do lançamento, V0, ou seja, o movimento vai ocorrer no plano, nesse plano que eu estou analisando aqui agora, certo? Então, eu tenho V0 e vou poder decompor ele em duas componentes, Vx0 e Vy0. Tá? Eu posso agora fazer o seguinte, ó, que integrando duas vezes, né, a gente obtém o seguinte, que Vx é igual a Vx0. Por quê? Porque como não tem aceleração na direção x, a velocidade vai ser igual a todo instante, né, a uma velocidade inicial. A Vy é igual a quê? A menos gt, porque eu tenho que a aceleração na direção y é menos g. Se eu integro mais uma vez, eu vou ter t, né, parecido t, e aparece uma constante de integração. O que, por significado físico, é a componente de velocidade na direção y, no instante inicial. Vz igual a zero, porque o AX, o AZ igual a zero. E, por fim, eu vou integrar mais uma vez, e aqui eu chego a ser Vx 0t, isso me dá a posição da partícula, né, a todo instante, desde que a velocidade na direção x ela seja constante. Aqui eu integro mais uma vez, tem um erro aqui, deixa eu consertar, tá bom? Não é y aqui, é t. Bom, estou integrando com relação ao tempo. Então, aqui, ó, ok? Então, se eu integrar isso aqui mais uma vez, vai ficar a velocidade zero, né? Velocidade inicial na direção y, menos 1 meio de gt ao quadrado. E como Vz é igual a zero, o z vai ser igual a zero. Tá? O movimento na direção horizontal é uniforme. Então, por que ele é uniforme? Porque eu não tenho aceleração. O movimento na direção vertical é uniformemente acelerado. Por quê? Porque tem uma aceleração na direção y dado por menos g. Então, uniformemente acelerado. Tá? Então, o movimento do projétil, né, lançado pode ser substituído por dois movimentos retilíneos independentes. Né? Um na direção y e outro na direção x. Né? Então, esse raciocínio eu posso usar, por exemplo, para um projétil. Digamos que você seja um atirador de elite e você quer saber o tempo que um determinado projétil leva para percorrer um campo de tiro antes que ele toque o piso. Digamos que, nesse caso, eu vou considerar que o campo, né, o estande de tiro, ele tem um pavimento reto. Tá? E, logicamente, eu vou desprezar a resistência do ar, tá? Mas em termos
em termos cinemáticos, o tempo que eu levaria para percorrer uma determinada trajetória, viajando na horizontal, é igual ao tempo que o projeto leva para ir da arma até o chão. Né? Então, são poucos segundos. Por exemplo, você solta qualquer coisa no chão, não dá um segundo, ela vai cair, tocar o solo, né? Poucos segundos. Então, portanto, eu posso afirmar que o tempo que um projeto vai ficar no ar é o tempo que ele tem de queda livre, tá? É o tempo que ele tem de queda livre. Ele vai, por exemplo, pode ter uma queda livre de descer, ou ele pode subir e descer, vai depender muito de como é feito o lançamento do projeto, ok? Agora, um outro ponto que eu gostaria de enfatizar é sobre o deslocamento relativo, né? O movimento relativo a um sistema de referência em translação. Então, imaginem aqui, minha gente, que eu tenho esse sistema linha, ele se desloca com uma determinada velocidade, pode ser acelerado também, tá? Mas imagine que eu tenho A, é a origem do sistema móvel, e B é a partícula que eu estou interessado em medir quantidades físicas. Então, a posição do ponto B em relação ao sistema não linha é igual a RA, a posição da origem do sistema móvel, mais a posição de B em relação a A. Né? Em relação a A. E aí eu posso afirmar que RB é igual a RA mais RB em relação a A. Os vetores de posição para as partículas A e B em relação ao sistema de referência fixo são RA e RB. Né? São esses dois aqui. RA e RB. No caso de um deslocamento relativo, eu vou ter R de B em relação a A. Ok? O vetor R de B em relação a A, que une A e B, a posição de B em relação ao sistema móvel. A, X', Y', Z'. E por pouco, nós o vetor R de B em relação a, que une A e B, define a posição de B em relação ao sistema de coordenadas. Né? Esse cara aqui, ó, esse ponto, tem a posição dada com relação a esse sistema móvel por RB em relação a A. Então, de novo, ó, mesma conclusão, dado que eu tenho um movimento de A, perdão, em relação à origem, e que eu tenho a derivada, aliás, o vetor que define a posição do ponto B em relação a X', Y', Z', né, um sistema móvel, né, e vai ser R de B em relação a A. Né? Então, eu posso representar isso na forma vetorial, como sendo isso aqui. Eu posso derivar duas vezes, tá certo? E, por exemplo, a velocidade de B em relação a A é a velocidade de B, que é esse ponto aqui, em relação ao sistema que é móvel. Tudo bem? Se eu derivar esse vetor, eu vou ter VB em relação a A.
né? E a aceleração também. Então, veja que até aqui, esse resultado tem muito a ver com a segunda lei de Newton, tá? Só que a gente não está falando dela até então, tá? Não estamos falando dela ainda. Ela vai vir lá na frente, né? Como uma maneira de explicar por que o movimento ocorre. Até o momento, a gente está observando a ocorrência de movimento, mas sem explicar as causas. A gente está sempre se preocupando com geometria e tempo, né? A geometria variando com o tempo. Isso é nada mais nada menos do que estudo da cinemática. Então, o movimento absoluto de B pode ser obtido. Quando ele diz que é movimento absoluto, significa que é obtido a partir de um sistema de coordenadas inercial, fixo. Então, o sistema ele não se move, né, está sempre numa origem fixa, ou ele pode ser transladado a uma velocidade constante. Tá? E aí, nesse caso, eu ainda vou ter um sistema inercial, tá? Por outro lado, se esse sistema de coordenadas ele girar com o tempo, né? Ou mesmo se ele estiver acelerado, eu vou ter problemas, né, para, por exemplo, implementar as minhas equações de movimento. Bom, agora eu vou apresentar aqui um tópico que é novo. Digamos que o vetor U, né, ao ser multiplicado por um escalar, um número qualquer, lambda, se torna, né, um vetor V que é perpendicular a 1. Tudo bem? Então, tem uma direção que eu defini aqui, uma referência. Quando eu multiplico U, né, vetor U, por lambda, esse vetor U se torna V, que é perpendicular a U. Tá? Então, fica 90 graus, né? Sempre que eu faço essa multiplicação de um número escalar. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver propriedades desse número aí. Tá bom? Lambda. Bom, se eu aplicar mais uma vez esse meu parâmetro, lambda, e fizer um outro produto de V com relação a lambda, e esse vetor vai girar novamente de 90 graus. Né? Então, eu posso dizer que U vezes lambda e vezes lambda é igual a menos U. Lembra que U era apontado para a direita e agora eu coloquei menos U como sendo, né, de forma por inspeção, né, eles vão ter a mesma unidade, o mesmo comprimento, contudo, ele vai ficar contrário a U, né, esse menos U contrário, simplesmente vai dizer isso, ele é contrário a U. Faço isso mais uma vez, eu faço o produto desse vetor U por lambda, mais uma vez, vai ficar lambda 3, isso é igual a menos, né, menos V. Menos V. Repetindo esse procedimento algumas vezes, podemos apresentar as seguintes equações. Né? Eu vou agora dizer que lambda
ao quadrado, ó, que está aqui, é igual a menos 1, ou seja, é igual a menos 1. Como é igual para ambos os lados da equação, eu posso simplificar esses meios aqui e dizer que lambda ao quadrado é igual a menos 1. Além disso, eu posso dizer que o lambda ao cubo é igual a menos lambda, né, que é esse cara aqui. Ó. Olhando para essas duas expressões, a gente pode chegar à conclusão que lambda é a raiz de menos 1 e, portanto, lambda é igual a um operador de número complexo i. Bom, a identidade de Euler, eu vou tentar resolver aqui de forma rápida. U é igual a cosseno de θ vezes i mais seno de θ vezes j. Né? Então, isso é U. Né? Eu vou pegar U é unitário. Né? Então, na componente x, eu tenho cosseno de θ, né, que é o rebatimento nessa direção, e eu tenho seno de θ, né, nessa direção. E, portanto, eu tenho uma representação cartesiana do vetor U. Vale ressaltar que eu não sei quem é θ ainda. Então, a identidade de Euler tem essa característica aí, ó, cosseno mais i seno de θ. Então, eu tenho aqui, ó, unitário, né? Mostrando aqui os unitários. E agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui uma identidade que a gente já viu anteriormente. Eu vou dizer que J é igual a I, né, vezes vetorial unitário I. Entenderam? J, esse vetor aqui, é igual a I vezes o vetor unitário I. Eu posso fazer a substituição ó, de J nessa equação aqui. E rearranjando os termos, né? E rearranjando os termos para, olha só, U é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Essa aqui é a identidade de Euler. Ele diz que a exponencial de θ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. E, portanto, gente, eu posso dizer que o vetor U é igual a esse unitário aqui, ó. É um unitário que me dá a exponencial de θ vezes I. Né? Então, substituir esse termo aqui, ó, por essa identidade de ordem. Alguém teria visto já a identidade de ordem em algum momento da formação de vocês? Ou é a primeira vez? Tá, então, números complexos é a primeira vez que vocês trabalham. Tá, então, vamos ter cuidado com isso, tá? Provavelmente vocês vão ver isso aqui de novo lá em vibrações, tá? No final do curso. Que é interessante. Isso, lá em EDO tem muito disso, na realidade, né?
por exemplo, quando você vai integrar alguma coisa, e, por exemplo, integração de funções seno e cosseno, né? Eu posso utilizar isso aqui, ó, porque a integração de uma exponencial é muito simples, né? Então, sempre que eu tiver seno e cosseno, né, eu posso separar em parte real e parte imaginária. Tem, tem cosseno, né? Lá, na função lá tem cosseno. Aí, em vez de... Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Vou usar aqui o MathScipe, tá bom? Ver se eu acordo vocês. Nossa. Digamos que eu tenho essa função aqui, ó. É teta, só teta, vezes o cosseno ômega t. Isso é uma função. Uma função, e vou dizer que ele é uma função do tempo, certo? Se eu quiser fazer, veja que cosseno, né, é igual a parte real, né? Tudo que é multiplicado por i é o complexo, tá? É a parte imaginária. E aqui a parte real, tá bom? E aí, em vez de trabalhar apenas com a parte real, eu vou trabalhar com todo o seno, aliás, a exponencial de θ, da seguinte forma. Eu vou criar agora uma função, colocar aqui, chama f asterisco, tá certo? De t é igual. Então, em vez de usar só o cosseno, eu uso exponencial de i ômega t. Então, isso já me ajuda a escrever essa outra função aqui, f asterisco, certo? Portanto, eu vou ter exponencial de θ mais ômega t, certo? Então, tenho essa exponencial aqui, que é a função f asterisco. Essa função aqui é θ cosseno de ômega t, é a parte real, né? E aqui eu tenho um imaginário, um número complexo. Só que fica bem mais simples integrar essa função do que essa, né? Cadê? Faltou um izinho aqui, tá? Deixa eu aproximar mais aqui, ficar melhor para vocês verem. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, gente, ó, que a integral com relação ao tempo disso aqui é igual, certo? A parte real da integral
a integral de isso aqui, ó, dt. Então, como isso aqui vai me dar um complexo, tem uma parte real e parte imaginária, certo? Então, a integral de exponencial de θ cosseno de ômega t dt é igual somente à parte real disso aqui. Então, quando eu faço essa substituição aqui, eu não deixo de ter o cosseno de θ, só que ele fica junto com o seno formando a exponencial. Então, é uma maneira da gente usar números complexos para resolver problemas mais de difícil integração, por exemplo. É um caso, tá certo? E aqui, ó, eu tenho o exponencial de i, θ, e aqui eu tenho um unitário i, que é esse carinha aqui, ó. Certo? Então, se eu quiser, olha só como é interessante. Imagina, no caso anterior, quando eu queria girar um vetor U de 90 graus, eu multiplicava ele por lambda, né? Por i, raiz de menos um. Quando eu quiser girar o vetor num determinado ângulo θ, eu vou multiplicar o vetor, né? Vetor i, tá aqui, ó. Eu vou multiplicar o vetor i por quem? Por exponencial de θ. Aí eu vou estar aqui em u, ó, que é unitário também, entenderam? Eu vou multiplicar esse unitário aqui pela exponencial complexa do ângulo que eu quero girar ele. Aí, dessa forma, eu tenho essa transformação. Giro o vetor de θ graus se eu multiplicar o vetor por essa exponencial complexa. Bom, e vamos pensar da seguinte forma. O U, ó, o que é o U? Se eu derivar isso aqui com relação a θ, o que vai aparecer? Vai aparecer I, né? Exponencial de θ vezes I. Ora, mas quem é esse termo aqui, ó? Exponencial de θ vezes I. É o próprio U, né? Então, toda a vida que eu derivar imagina que eu tenho um unitário aqui, ó. Que eu derivar U com relação ao argumento da minha exponencial complexa, que é θ, eu vou estar simplesmente multiplicando o vetor U por I. Toda a vida que eu fizer essa minha derivada, né? Que é essa direção aqui. Né? Ele estava aqui, essa direção, aí eu girei ele de 90 graus, né? No sentido anti-horário. Então, é I vezes U. Né? Então, o que é que vai acontecer sempre? Imagine que vocês estão derivando uma função posição, tá? Um vetor posição, e você quer saber a velocidade. Né? O vetor posição, depois que ele é derivado, a direção do vetor velocidade vai ser a 90 graus, né? Ortogonal ao vetor posição. Tá? Isso é melhor visto aqui no plano, né? No plano é tranquilo para ver. Se fosse três dimensões, também seria essa mesma ideia. Só que aí você não vai conseguir usar números complexos, entendeu? Eu consigo usar números complexos quando tiver aqui duas dimensões.
Derivo mais uma vez, ó. Derivo mais uma vez com relação a θ. Eu vou ter o i ao quadrado. Ora, quem é i? I é a raiz de menos 1. Raiz ao quadrado vai dar menos 1, né? Então, fica menos 1. E, portanto, ó, eu tenho essa direção aqui. Né? Então, quando eu derivar o vetor unitário u duas vezes com relação ao argumento angular, o ângulo, né, aqui, eu vou girar ele de 90 e giro mais uma vez, fica 180, né? Então, ele fica no sentido contrário ao U. Tá certo? Alguma dúvida com relação a isso aqui? É tranquilo ou não? Bom, como ninguém tem dúvida, eu vou avançar aqui. Então, eu vou fazer aqui um vetor posição, ó, certo? O vetor posição, ele tem essa formato aqui, ó, R, teta e teta, exponencial, perdão, exponencial de I, teta, na direção I. Então, isso aqui está me dizendo o quê? Está me dizendo a orientação do vetor posição R. R é a intensidade, vezes o unitário. Ora, quem é esse unitário? É o vetor I, né? Girado, rotacionado de teta graus. Olha, como é que eu faço isso? Eu multiplico ele pela exponencial complexa de I teta. Tá? Se eu aplicar a derivada no vetor R posição, eu vou ter a velocidade, né, da ponta aqui, da trajetória. E como é que eu faço isso? Eu vou ter uma parcela, né, da derivada, que vai ser por a variação de R, então fica R ponto, na mesma direção de R, que vai aparecer, ó, é exponencial de θ vezes I. Esse mesmo termo aparece aqui. Então, significa que eles têm a mesma direção. Tudo bem? E eu derivo agora a exponencial com relação ao tempo, né? Então, como é uma função e quem varia com o tempo é θ, eu derivo a exponencial com relação a φ e derivo φ com relação ao tempo. Né? Então, tá aqui, ó, derivando com relação ao tempo e quando eu derivar a exponencial com relação a θ, vai aparecer i, porque eu estou derivando aqui dentro, né? Vai ficar i vezes 1, porque eu estou derivando em relação a θ, vezes a própria derivada da exponencial, que é exponencial de iθ. A derivada de um vetor é a resultante de dois vetores perpendiculares. Ó. A derivada de um vetor, derivada aqui, ó, é, né, a resultante de dois vetores perpendiculares, no caso, R ponto e R teta ponto. Esse daqui. Isso aqui é componente, eu posso chamar isso de componente radial, componente transversal da aceleração. O primeiro tem direção do vetor originário. Então, essa parcela aqui está me dizendo quanto é, né, a variação no tempo da intensidade do vetor R. Já essa daqui, ó, me dá a velocidade da mudança de orientação do vetor R. Tá? Por isso que eu tenho aqui, ó, R, teta ponto. Considere agora
uma partícula com velocidade v, né, no instante t, e a velocidade v' no instante t mais ΔT. Para essa partícula, nós temos que dv, dt é igual, né, a derivada da velocidade, é igual ao limite de ΔT tendendo a zero, de ΔV, ΔT. Então, isso vai ser chamado de aceleração instantânea, ou simplesmente aceleração ao longo dessa trajetória aqui, tridimensional. Então, eu posso afirmar o seguinte aqui: em geral, a aceleração não é tangente à trajetória e a velocidade da partícula. Então, o que que eu faço? Essa aceleração não é tangente à trajetória, mas vai ser tangente a uma curva formada pela ponta do vetor velocidade. Então, à medida que eu vou caminhando ao longo dessa trajetória, o vetor r vai variando, né? Velocidade vai ser sempre tangente à trajetória. A aceleração vai ter as duas componentes que eu falei anteriormente, né? Uma na direção do próprio vetor e uma perpendicular a essa, né? Se eu derivar mais uma vez, ó, aquele mesmo caso, eu posso simplificar, vamos lá. Isso é interessante a gente fazer as continhas, tá? Velocidade. Se eu derivar mais uma vez, então, é B igual a R ponto exponencial de θ I, né, I é unitário, mais R, θ ponto, né, I exponencial de θ, na direção I também. Tá? Então, eu aqui, ó, só multipliquei por o I pela exponencial complexa. Aqui eu multiplico pela exponencial complexa e multiplico também por I. Então, vai girar 90, né? Mais θ. Então, essa componente está rotacionada de 90 mais θ. Né? E esse aqui somente de θ. Então, eu posso até colocar isso aqui em evidência. Tudo bem? Eu tenho a componente radial e a componente transversal. Se eu derivar mais uma vez, ó, beleza? Então, derivo mais uma vez. Aqui, ó, eu tenho, isso aqui depende do tempo, isso aqui também depende do tempo, porque o θ depende do tempo. Tá? Então, aqui vai aparecer duas parcelas, tá certo?
R ponto, vou colocar aqui, mais, tá? Mais, então aqui fica, por exemplo, derivar o primeiro termo, R dois pontos, tá? Mais, R ponto, né? E aí eu vou derivar esse cara com relação ao tempo. Só que aí eu vou derivo a exponencial, que dá a própria exponencial, e o que está dentro da exponencial, né? O argumento da exponencial. Então, é I vezes θ ponto. E esse cara aqui, ó, vem para cá. Então, eu tenho isso aqui me dá a orientação, né, dessa parcela, ó. Essa aqui também me dá a orientação da parcela. Isso aqui é um unitário, tá, gente? Unitário, a direção vai ser 90 mais θ do I inicial. Ok? Ainda faltam essas parcelas aqui, né? Eu preciso derivar, eu tenho isso, varia com o tempo, isso aqui varia com o tempo, isso aqui também varia com o tempo. Então, aqui vão surgir mais três parcelas. Então, vou colocar aqui essas três parcelas e a gente vai fazendo os ajustes pertinentes, tá? Essa primeira aqui, vou derivar com relação ao tempo, o R. Veja que eu tenho um termo idêntico, né? Eu vou poder somar eles daqui a pouco. Posso derivar com relação ao nosso o θ ponto, né? Que é essa parcela aqui que está no meio, fica θ dois pontos. E, por fim, eu vou derivar a exponencial com relação ao tempo. Ora, a derivada da exponencial é a própria exponencial, e a derivada do argumento da exponencial vai ser I θ ponto. Só que eu tenho I θ ponto aqui fora, né? Então, vai ficar I ao quadrado é menos 1, porque raiz quadrada de menos 1 é o I, só se eu levar isso ao quadrado, vai ficar menos 1. Aí eu posso até colocar esse sinalzinho aqui fora, né? E fica com o θ ponto ao quadrado, né? Esses dois termos aqui, ó, eu vou poder somar um com o outro. Então, eu posso colocar aqui 2 vezes R ponto, R ponto, θ ponto. Ó, esse termo aqui, posso trazer para cá, ó, né? E aí eu faço meu show, só arrumando os termos. Ó, essa daqui está na direção de E, esse componente de aceleração, ó, porque está no E e θ, exponencial de θ. E, por último, eu tenho a componente que está a 90 graus dessa aqui, porque eu estou multiplicando ela por I, tá vendo? Ok? Ó, a aceleração radial, né? Vai ser isso aqui, ó, aceleração na direção radial, na direção do raio, né? Na direção do vetor posição. E essa daqui, ó, é uma aceleração que a gente chama de transversal, né? Mas veja que eu estou decompondo isso a partir de números complexos.
Eu posso decompor isso de outras maneiras também. Tá? R dois pontos, então essa componente aqui vai ser ao longo do vetor, e essa daqui, ó, perpendicular ao vetor unitário, perpendicular ao vetor posição. Tudo bem? Então, eu tenho, ó, essa componente aqui vai ser quem? R, dois pontos, menos R, teta ponto, e essa daqui, ó, é 2 R ponto, teta ponto, mais R, teta dois pontos. Então, são esses dois aqui, que se somados, vão me dar a aceleração desse ponto. Né? Repare que aqui, ó, eu estou representando o vetor V e não mais o vetor R. Né? Porque a trajetória da ponta do vetor V vai ser essa curva vermelha. Né? Essa curva chama-se odômetro, tá? Odômetro. Ela me dá, no plano XY, no plano cartesiano, me dá a trajetória, né, da extremidade na ponta do vetor V. E nesse caso, a gente vai ter essa característica, né, que a aceleração é tangente a essa curva. Então, repare que não é tangente à curva de vetor posição, né, executada pelo vetor posição. Tá? Eu posso reescrever dessa forma aqui, sem grandes problemas. Tá? Bom, agora eu vou tentar generalizar um pouco, tá certo? Para tratar de outros sistemas de coordenadas tridimensionais, que são bastante complexos. Essa técnica vocês vão poder utilizar em qualquer sistema de coordenadas que vocês queiram, né? Se vocês quiserem encontrar as fórmulas para o sistema de coordenadas esférico, cilíndrico, tá bom? São os dois principais que a gente trabalha aqui. Então, imagine que eu tenho uma tríade de três unitários, E1, E2 e E3, eles são ortogonais e respeitam a regra da mão direita. Então, se eu vou de E1 para E2, pegar a minha mão direita, eu vou poder e fazer com que meus dedos vão do E1 para o E2, isso me ajuda a definir a direção do vetor E3. Então, eu posso dizer o quê? Ó, que E3 é igual à direção de E3, né, o vetor unitário E3 é igual ao produto vetorial de E1 e E2. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Deixa eu parar aqui a apresentação para vocês lembrarem de uma coisa. Ó, eu tenho minha mão, né? Meus dedos, eu alinho meus dedos com o vetor E1 e levo até vetor E2. Então, o meu polegar vai ter a direção do vetor E3, certo? Então, a regra da mão direita é isso, é bem simples. Eu vou de E1, alinho meus dedos ao E1 e vou até o E2. Se no caso da figura que eu estava apresentando anteriormente, o E2 fosse numa outra direção, por exemplo, no sentido contrário do que é mostrado, o E3 estaria entrando, né, na figura em vez de estar saindo. Certo? Então, cuidado com essa tríade aí que ela faz toda a diferença para a gente.
Primeiro, vamos dizer o seguinte, aqui existe um vetor A, agora eu vou voltar a mostrar a figura. Então, eu tenho o vetor A, e o vetor A é composto de componentes, né, A1, A2, A3, nas três direções. É 1, E2 e E3. Ok? Sem maiores problemas. E respeitam a regra da mão direita. São mutuamente ortogonais. Então, E1 é igual a E2 vetorial E3. E3 é igual a E1 vetorial E2. E E2 é igual a E3 vetorial E1. Então, são mutuamente ortogonais esses caras. Tudo bem, gente? Sem maiores problemas? Agora, imagine o seguinte, ó, que vamos dizer que essa tríade, né, esses três unitários aí, E1, E2 e E3, eles podem mudar de orientação. Né? E essa mudança de orientação é dada por um vetor de velocidade angular. Tá? O vetor, o sistema de coordenadas está girando, né, em torno desse vetor aqui, ômega. Tá? Então, o vetor ômega, ele representa o que para a gente? Ele nos diz a direção do eixo de rotação, tá? E o sentido também. Porque se eu enrolar minhas mãos no vetor ômega, meu polegar vai dar a direção do eixo, né? Positivo ou negativo. A rotação do sistema de coordenadas. Do jeito que está mostrando aí, a setinha está dizendo que ele está girando no sentido anti-horário, né? O positivo é sempre anti-horário. A derivada de A, né, do vetor unitário, do vetor A, com relação ao tempo, vai ser da seguinte forma. Eu vou ter as derivadas da componente, da intensidade da componente, e eu vou ter a derivada do unitário daquela componente. Utilizo em cada uma das componentes, eu vou usar a propriedade de derivada do produto. Tá? Então, cada uma delas vai aparecer duas parcelas. Ó. Primeira, segunda, terceira parcela, que, consequentemente, vão ter cada uma delas duas parcelas. Tá? Então, veja que, nesse caso aqui, eu estou com um sistema de coordenadas, de unitários, perdão, que me ajudaram a definir um vetor A. Eu utilizei, né, uma base que não é inercial. Essa base está girando com a velocidade ômega. Tudo bem? Então, eu tenho que levar isso em consideração na hora de calcular as minhas derivadas. Por quê? Porque a base não é inercial. Bom, feito isso, gente, eu vou apresentar agora a seguinte informação, que E1 ponto vai ser igual a E1 ponto, ou E2 ou E3 ponto, é igual ao produto vetorial entre ômega, que é o vetor de velocidade angular, e o próprio vetor, E1 ou E2 ou E3. Certo? Então, eu vou fazer substituições. Ó. Vou substituir na derivada anterior, né? Substituindo o I por 1, 2 e 3. Então, nesse primeiro aqui aparece ó, ômega vetorial é 1. Né? Aqui aparece ômega vetorial é 2.
Eu vou juntar esses termos aqui, ó, esse e com esse, e vou colocar em evidência o ômega, né, vetorial. Quando eu coloco isso em evidência, aparece o próprio vetor A, tá? Ômega vetorial A. E aqui vai aparecer, ó, a derivada, né, como se o sistema fosse inercial, ele não tivesse em movimento. Então, eu tenho uma derivada, uma variação, né, a derivada, como se o sistema não estivesse em rotação, né, os unitários, né, os versores, como se eles não tivessem em movimento, mas uma correção. Essa correção é simplesmente ômega vetorial A. E aí eu estou levando em consideração que a base que eu escolhi para representar o vetor A, ela está em movimento, está girando com uma velocidade ômega. E por conta disso, eu tenho que levar isso em conta aqui. Tá bom? Então, eu posso afirmar o seguinte, ó, que derivada de A em relação a um sistema de referência que não possui rotação e é usualmente considerado inercial. Derivada de A em relação a um sistema de referência que os versores unitários são fixos. Então, esses aqui são os três últimos termos, né, da equação, que levam em conta o efeito da rotação do sistema de referência. Então, é um outro detalhe importante. Eu escrevi o meu vetor utilizando essa base aqui, ó, E1, E2, E3, só que eu quero calcular a velocidade, ou a derivada, com relação a um sistema de coordenadas inerciais, tá? E é isso que está lá na segunda lei de Newton, né? A aceleração calculada lá, ela é uma aceleração em relação a um sistema de coordenadas fixo, em relação ao sistema de coordenadas inercial. Tá? Só que muitas vezes a gente precisa escrever a aceleração, a velocidade, em relação a uma base que está em movimento, que está rotacionando, por exemplo. E aí, nesse caso, eu preciso fazer esses ajustes aqui para poder eu utilizar essa aceleração ou essa velocidade, levar isso em conta. Bom, agora vamos fazer o seguinte, ó. Fazer aqui o produto, tá bom? Ó, produto vetorial entre quem? Ômega, descrito no sistema de coordenadas local, descrito em relação à base, que está em movimento, certo? E aí, o próprio vetor A. Aí eu faço esse produto aqui, ó, e eu vou ter uma parcela vermelha, ó, olha só, isso daqui, né, mais isso aqui. E eu coloco o o E1 em evidência. Então, eu tenho essa primeira parcela, ó, a segunda parcela e a terceira parcela. Veja que esses pedaços aqui, ó, eles servem, né, esses componentes aqui, esses pedaços, servem para corrigir isso aqui. Por quê? Porque o sistema de coordenadas, em a base, né, E1, E2 e E3 está em movimento. Da mesma forma, aparece esse termo aqui e esse aqui. Bom, agora eu vou levar em consideração um sistema em particular, tá? O sistema R de um sistema cilíndrico, tá? Em que a posição da minha partícula P, né, é dado em cima dessas componentes aqui, ó. É dado em cima de uma
componente ao longo de ER, né? Ao longo de ER, e uma componente dada ao longo de FI, né? Além disso, eu tenho o nosso EZ, né, que não aparece aqui, ó, não aparece. Se eu der essa coordenada aqui para vocês, ó, ER, né, veja, esse R aqui, qual é a posição de P ao longo de R? Vai ser R aqui, esse R não itálico, né, esse carinha aqui, que é a projeção dele. Repare que não é a intensidade do vetor posição R, é a projeção no plano, né? X, Y. Essa projeção aqui no plano, que vai ser R. E Z vai ser a cota, né? A altura em relação ao plano de referência. Nesse caso, né? O sistema de coordenadas, ele vai girar em torno de EZ, né? Porque imagina, se eu quiser saber a posição desse ponto em qualquer instante, à medida que ele vai se movimentando, eu vou tendo mudança, ele vai transladando ao longo de Z, transladando ao longo de R, mas a rotação só ocorre em relação ao eixo Z. Porque, ó, esse cara aqui, esse ER, ele vai estar sempre paralelo a R que está aqui embaixo. O Z, Z sempre vai estar paralelo a esse eixo Z aqui, né? E para que isso ocorra, né, eu vou ter que ter uma rotação, tudo bem? Dado por um ângulo, que eu vou chamar de φ ponto, é justamente a variação desse ângulo aqui, ó, em torno de EZ, tá? Então, ômega, nesse caso aqui, vai ser φ ponto EZ, as componentes do vetor aceleração, ou vetor velocidade angular. Se eu derivar, ó, EZ ponto é igual a zero. É igual a zero, né? EZ ponto é igual a zero. Por quê? Hein? Alguém sabe dizer por quê? Ninguém sabe. E ele não tem a mínima ideia do que eu estou falando. Hein, pessoal? Vou escolher aqui Melissa. Hein, Melissa? Por que o EZ ponto é igual a zero? Lucas Dantas. Hein, Lucas? Lucas de Oliveira. Por que o EZ ponto é igual a zero? Olha só, gente. Esse sistema de coordenadas cilíndricas aqui, ó, o EZ, ele sempre vai estar paralelo, né, à direção Z. Sempre vai estar paralelo. E ele é unitário.
Então, se ele não muda de orientação e se ele não muda de intensidade, porque ele vai ser sempre unitário, a derivada dele é igual a zero. Ok? Então, a derivada de ER vai ser quem? Ômega vetorial ER. Aí eu substituo o ômega, né, que foi dado, né, que eu já disse que o sistema de coordenadas ele vai estar girando em torno de EZ, certo? Aí eu substituo aqui quem é esse carinha aqui, faço o produto vetorial, né? O produto vetorial entre EZ e ER vai ser o FI, né? Basta, como são unitários, não tem grande dificuldade, né? ER, EZ vetorial ER vai ser FI, né? Usando a regra da mão direita, você vai de EZ, alinha os dedos ao EZ e gira no sentido de encontrar ER. Então, seu polegar vai estar alinhado com o FI. Tá? Então, por isso que aparece isso aqui. Isso aqui é um escalar, né? Então, vai estar só multiplicando, tá? Compondo aí o resultado. Assim, a velocidade é, ó, R ponto. Então, esse resultado vem daqui, ó. Eu vou derivar isso, né? Né? E derivo isso vezes isso, mais isso vezes a derivada disso aqui. Mais z ponto vezes isso, mais z vezes a derivada disso aqui. Só que eu já vi que isso aqui tem uma derivada igual a zero, né? E o restante eu vou só substituir. Ó, certo? O EZ ponto é igual a zero. Então, ele aparece aqui. Aí eu faço as devidas substituições, tá certo? Por exemplo, isso daqui, ó, ER ponto, a gente já viu, né? F ponto, Fi. Então, substituir aqui, ó. Esse termo, vou pegar aqui uma canetinha para ajudar. Esse termo aqui, ó, foi substituído por ele, isso aqui. Ele é dado aqui, ó. Tudo bem? E os demais não aparecem, só repito, né? Porque não tem mais, por exemplo, ER, F ponto, né? Não tem. Então, essa aqui é a velocidade. O R ponto é igual a R ponto na direção é R, é a variação da intensidade. Essa intensidade aqui, gente, é a projeção, ó, do vetor R no plano XY. R, Φ ponto, Fi mais E ponto é Z. Então, essa é a velocidade. E aí, eu vou acelerar, né? Eu vou derivar mais uma vez. Né? Então, de novo, eu vou pegar aqui, usar a regra do produto, né? Derivo esse termo aqui, fica R dois pontos, ER, mais R ponto, a derivada de ER, ó, ER ponto, que já foi dado aqui, ó, ER, tarará, tá? Vou para esse termo aqui, derivo R, vai ficar R ponto, vezes Φ ponto, Fi, mais R, derivo Φ com relação, Φ ponto com relação ao tempo, vai ficar Φ dois pontos, Fi, mais, né, mais R, Φ ponto, a derivada de Fi, que é F ponto, mais Z dois pontos, é Z,
mais Z ponto é Z ponto. Então, já sei que isso aqui vai ter igual a zero, então eu posso até me antecipar aqui, dizer, cancelar esse termo, tá? E os demais, né? Esse daqui, ó, cadê? O ER, eu já encontrei esse ER, ó, vindo aqui, né? O F ponto, né? O F ponto, pessoal, vai ser igual a ômega vetorial Fi, tá? Só que o ômega F ponto é Z, vetorial Fi. Então, se eu olhar aqui na figura, ó, é Z vetorial Fi. Então, se eu usar na regra da mão direita, alinhando meus dedos a EZ e girando no sentido de Fi, a direção vai aparecer para cá, ó, que aí vai ser menos ER Fi ponto. Olha só. Esse termo aqui, ó, é menos Fi ponto ER. Tá? E aí eu substituo esse cara aqui. Então vai ficar menos R Fi ponto ao quadrado. Ó, então vou pegar EZ igual a zero, ER a gente já encontrou, e o Fi é menos Fi ponto ER. Substituindo, a gente chega nesse resultado aqui. Tá? Isso aqui vai ser igual a zero, tal, tal, tal. E eu chego, olha só, eu chego num resultado muito, mas muito parecido com o que a gente controlar com números complexos. A única diferença é que tem essa parcela aqui. Né? Tudo bem? Essa aqui é a parcela que me traz a terceira dimensão, que vai ser, digamos, a cota, né? A cota do nosso. Eu posso chamar isso aqui de coordenadas cilíndricas, tá? Quando eu estiver trabalhando em três dimensões, ou coordenadas radiais transversais, caso eu esteja trabalhando em apenas duas dimensões, né? Veja que existem duas maneiras da gente encontrar esses resultados e eles estão relacionados, né? Para nós, essa componente aqui, ó, é o que a gente chama de aceleração de Coriolis, aceleração tangencial, tá certo? Aceleração, essa aqui vai ser a aceleração normal, e aqui é a aceleração radial, tá? R dois pontos. Então, ele está só variando a intensidade da projeção de R no plano, tá bom? Então, por que se torna algo complexo? Né? Por que se torna as componentes algo tão complexo? Porque eu utilizo um sistema de coordenadas que está em movimento. Tá? No caso, ó, no sistema de coordenadas cilíndrico, esse sistema ele acompanha o movimento. De novo, ó, o R vai estar sempre alinhado com a projeção, o φ, ou o Z, né, o EZ, vai estar sempre alinhado com o Z, e esse Fi é sempre perpendicular a esses dois. Então, é como se eu pegasse aqui, como se eu pegasse, deixa eu não ter ficado, não. Deixa eu tirar aqui, porque às vezes é melhor mostrar com as mãos, né?
É como se eu pegasse meus dedos, ó, e eu quisesse, imagine que eu tenho um ponto de referência, e esse ponto de referência está sendo traçado a direção dele utilizando o sistema cilíndrico. R, Φ, EZ. ER, FI, EZ. E à medida que eu vou apontando esse vetor, eu vou deixando esse cara alinhado, entendeu? Então, ele vai acompanhando o meu braço, de tal forma que é respeitado justamente o que eu falei, né? O EZ é sempre alinhado com a vertical, ER alinhado com a projeção do vetor de posição, e o FI é perpendicular a esses dois. Então, à medida que eu vou apontando para o ponto de interesse, esse sistema vai mudando de orientação. E por que eu mudo de orientação? Porque muitas vezes é mais conveniente para a gente escrever o movimento de uma partícula utilizando um sistema de coordenadas como esse, certo? Eles não são sistemas inerciais, mas eles são mais convenientes para determinadas aplicações. Por exemplo, no sistema cilíndrico, fica muito mais interessante nós descrevermos a trajetória de planetas num sistema planetário. As equações se tornam bem mais simples, bem mais fáceis de serem representadas. Por exemplo, a conservação de momento angular, momento linear, certo? Então, tem uma vantagem que a gente vai colher lá na frente, certo? Não é simplesmente porque o professor Alex quer complicar as coisas, não. As equações se tornam mais simples mais à frente. Bom, gente, está acabando já, tá bom? Só uns minutinhos aqui. Bom, ó, eu não vou. Já acabou aqui o nosso tempo. No livro de vocês, tem aqui, ó, outras abordagens, né, para obter as componentes radial e transversal. Então, já está descrito aqui nesse slide, e é a mesma descrição que está no livro de vocês, tá? Então, eu peço para vocês darem uma olhada e verifiquem que as equações são muito parecidas. Então, é simplesmente a gente encontrar o mesmo resultado que eu encontrei em sala de aula, de duas maneiras diferentes, né, usando números complexos e usando uma transformação, usando produto vetorial, etc., vocês vão poder encontrar utilizando a abordagem do livro. Eu peço para que vocês façam isso como exercício, tá certo? Então, ele acaba traçando aqui um paralelo com as coordenadas cilíndricas também. E, por último, né, eu vou tratar hoje das coordenadas esféricas, né? Então, da mesma forma que eu fiz para as coordenadas cilíndricas, eu vou fazer para as coordenadas esféricas. A restrição agora, gente, é que o sistema de coordenadas, ó, ele está, o sistema de coordenadas ER, ó, está sempre alinhado com o vetor posição. Ok? E esses dois vetores aqui, ER e Eθ, Eθ é perpendicular a R, ER, né? Ao vetor R, e ER é perpendicular, aliás, Φ é perpendicular ao plano formado, né, entre Eθ e ER. Tudo bem? Então, eu tenho um plano bem definido entre quem? O vetor posição e a projeção do vetor posição, né, no plano
x, z, né? Então, esse plano aqui, ele tem uma perpendicular que é o EFI, tá certo? Então, ER e EFI tem uma perpendicular, que é o eθ. Você pode pensar assim também, né? Já que eles são mutuamente ortogonais, certo? Bom, a velocidade dessa tríade agora ela é mais complexa, né? Eu tenho que o ômega vai ter uma velocidade teta, φ ponto cosseno de teta na direção ER, né? Então eu vou estar girando com essa componente angular em relação a ER, vou estar girando, né, o meu vetor ômega vai ter essa componente menos φ ponto seno de θ. E com relação a φ, ele vai estar girando com um θ ponto, né, que é a variação desse ângulo aqui. Em torno desse eixo, o sistema de coordenadas vai estar girando com um θ ponto. Né? Esse ângulo aqui, ó, essa variação aqui, que é o φ ponto, vai ter componente em ER, que é o F ponto cosseno de θ, e em Eθ, que é menos φ ponto seno de θ. Tá? Então, modificou a nossa velocidade angular, né, do que esse sistema de coordenadas vai estar girando. Em compensação, o vetor posição se tornou mais simples, ele é simplesmente R, na direção ER, nessa direção aqui. E aí eu faço o mesmo procedimento, pessoal. Eu pego, calculo, né, a derivada de R, vou ter R ponto ER mais quem? R θ ponto, substituo, né, o vetor ER ponto vai ser o quê? O ômega vetorial ER. Né? E aí eu chego nessa conclusão aqui, desse resultado. Também fica como exercício para vocês, tá? De fazer essa análise. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me procurem. E, por fim, a aceleração em coordenadas esféricas vão ter essas três componentes aqui que você vai derivar, né? De novo os componentes, né? Deriva aqui, ó, fica R dois pontos, ER ponto, R deriva, varia com o tempo, θ ponto também varia, isso aqui também varia, de tal sorte que você vai fazendo o mesmo procedimento que a gente fez no exemplo passado e vai chegar nessas componentes aqui. Então, é aceleração para um sistema esférico, tá certo? Então, acabou o nosso tempo, tá bom, gente? Amanhã não, segunda-feira, a gente continua com um outro sistema de coordenadas para finalizar, tá certo? Que é um sistema de coordenadas tangencial normal, tá? Tangencial normal. Tudo bem? Alguma dúvida? Posso disponibilizar sim. Eu vou colocar, eu mostrei a vocês como é aqui no aqueles que têm, né, a conta institucional do Google, etc. Vocês vão poder ter aqui, ó, a agenda, né? Aí eu fiz o convite para as pessoas, né, que estão na sala, no e-mail institucional, porque o que, que vai acontecer? Eu vou ter aqui, por exemplo, hoje, né, a aula de hoje. Não, a aula de segunda-feira. Olha só, a gente fez a reunião, né, a aula, ele gravou o vídeo, já está o vídeo aqui disponível para vocês. Entenderam? Vocês vão poder assistir, etc. Eu vou pegar os slides e vou colocar aqui dentro como anexo. Então, aí você vai saber de que aula
de que slide, né, a aula se refere. Tudo bem? Eu faço isso para essa aula e a aula da segunda-feira. Tá bom? Por isso que é interessante vocês acessarem pelo e-mail institucional de vocês. Tá? Ó, o e-mail institucional é esse aqui, ó, que tem @alunos.fesa.edu.br. Cada um tem um nome, isso aqui eu peguei lá no Cigarro. Caso vocês tenham dificuldades, né, em saber qual é o e-mail institucional de vocês, basta entrar no Cigarro de vocês, que vocês vão ver lá no cadastro de vocês esse e-mail. Ok, minha gente? Então era isso. Um bom resto de semana para vocês e fiquem com Deus.